Boa. Então, amores, é isso, né? Esse exemplo da Lu, né, eu acho muito legal porque tinha, então, essa questão mesmo, né? Ali ela tinha muitas ideias, mas tinha essa dificuldade de materializar, né? De dar forma, de colocar no mundo, tinha muita dificuldade também de como expressar, de como comunicar esse projeto dela. Então, gente, tipo, 3 anos com essa ideia de projeto dentro dela, né? É muito tempo para ficar com aquilo. Eu falo que o projeto ele fica represado, né, aí dentro de você e pedindo para sair, né? E muitas vezes, eu não sei se isso já aconteceu com alguma de vocês, mas de você ter uma ideia de projeto e aí aí você, sei lá, não consegue fazer, daqui a pouco você vê outra pessoa fazendo. Eu vi que algumas já fiz assim. Porque é isso, gente. Tem um livro que chama A Grande Magia, não sei se vocês já leram, também é maravilhoso. Ela fala sobre isso, esqueci o nome da autora. Se alguém souber, coloca aí no chat, esqueci o nome dela. É um livro perfeito, gente. Vocês precisam ler. Todo mundo que precisa ler. E tem uma parte do livro que ela fala, né? Que a ideia, né? Ela vem, Elizabeth Gilbert. Obrigada, Lu. Valeu, é isso mesmo. Ela fala sobre isso, né? Que a ideia ela chega, né, nesse campo. Se ela não encontra um canal para se materializar, a grande magia, o nome do livro. Se essa ideia não encontra um canal para se materializar, ela vai buscar outro. Ela vai buscar outro. E tá tudo bem também se você naquele momento não materializou essa ideia e tem outra pessoa fazendo. Você também pode fazer, sabe? Às vezes a gente também acha assim, não, outra pessoa fez, então acabou, minha oportunidade passou, pronto. Não, se aquilo ainda está tocando seu coração, né? Você vai fazer e vai fazer da sua forma, vai fazer com a sua visão. Nunca, né? Um projeto autoral pode ser comparável, gente. Nunca. Por isso que lá atrás, quando aquela mulher veio falar para mim, veio questionar o preço da minha formação, aquilo não me tocou. Porque eu sabia que o que eu estava oferecendo não era comparável a nada que existia ali. E nunca vai ser. Não porque seja melhor ou pior, simplesmente não é comparável. Entende? Então, deixa eu ver se tem outra. Essa daqui também, da outra Lu, que é a Lu Oliveira. Aqui a gente tem um exemplo, tá? De aumento de valorização. Ela já tinha um projeto, no caso, e ela já tinha uma mentoria que a precificação era R$ 2.000. Quando a Lu chegou, eu quase caí para trás, porque ela entregava muito mais na mentoria dela do que valia, né, do que ela estava cobrando, na verdade, tinha muito mais valor do que a precificação que ela tinha colocado. A gente aumentou o preço da mentoria dela, teve todo um trabalho de autovalorização antes disso, né, para ela se firmar internamente nesse novo valor do projeto, para aí sim ela começar a comunicar esse projeto nessa nova precificação, e deu super certo. Então, né, outros casos, né, assim, de processo de venda, né, que acaba acontecendo. Eu falo que aqui eu depois, né, no final, vou mostrar para vocês como que funciona a mentoria. O nosso foco não é venda, mas as vendas acontecem dentro do processo, tá? Claro que cada uma no seu tempo, mas o foco é a estruturação. Mas durante o processo ali de implementação, né, da gente ir movimentando tudo que vai ser criado, as vendas elas acabam acontecendo. E acaba acontecendo do jeito que eu adoro, que é um jeito mais natural mesmo, né? Então, eu digo, né, que o que me trouxe até aqui não foi só estratégia, foi estrutura, tá? E eu digo que é mais estrutura até do que estratégia. Então, vamos entender o que tem nessa estrutura, que eu vou trazer uma primeira camada, tá, do que é a estrutura de negócio que eu aplico aqui na minha empresa, que é o que está por trás aí também do meu método. Bom, a gente tem esses 3 pilares, gente. Primeiro, estratégia e visão, tá? O elemento estratégia é o quê? É a gente entender qual modelo de negócio
é o melhor para você? O que que é modelo de negócio? Talvez tem alguém aqui que não sabe o que que é modelo de negócio? Acho legal de saber quanto vocês estão também familiarizados com esses termos. Se tiver alguém que não sabe, me fala ali no chat, só para eu ter uma noção. Eu vou explicar de qualquer maneira, tá? O modelo de negócio é aquele formato, tá, que vai envolver o como você vai entregar os seus projetos e como os seus projetos vão conversar entre si, se você tiver mais de um projeto dentro do seu negócio. Por exemplo, eu já estou 1 ano e meio que eu estou trabalhando só com a Kinan, só com a minha mentoria. É, Recentemente, eu abri um outro projeto que se chama Casulo, tá? Das empreendedoras visionárias, que é um trabalho de foco mais terapêutico para empreendedoras. Então, o meu modelo de negócios hoje tem a Kinan, a mentoria Kinan, e tem o Casulo, tá? Que é esse processo terapêutico. Como que esses projetos se conversam? Se chega uma mulher para mim, através do Casulo, que está precisando de um trabalho mais terapêutico, emocional, para lidar com seus projetos, para liberar travas, a partir do momento que essa mulher passa por esse tratamento comigo, ela tem a possibilidade de vir para a minha mentoria desenvolver o negócio dela, certo? Se a mulher, né, essa mulher, ela vem através da mentoria Kinan, e sim, né, dentro da mentoria a gente tem um trabalho terapêutico, mas é claro que o maior foco é a estruturação, né? A gente não tem um momento de terapia. Então, vamos supor que essa mulher precisa de um olhar terapêutico mais profundo. Essa mulher, eventualmente, pode também fazer parte do casulo. Então, percebe que os projetos, eles são desenhados nessa visão estratégica para conversar entre si e para que essa pessoa que chega, né, para o teu ecossistema, né, para que ela possa, vamos dizer assim, passar mais tempo contigo, tá? Fazer sentido que ela passe mais tempo contigo dentro desse ecossistema. Não é uma coisa forçada, é uma coisa que a gente vai pensar de acordo com o perfil dessa pessoa que você quer atender, o que que você pode oferecer para ela que já é natural para você. Então, isso é um modelo de negócio, tá? Quando a gente pensa nessa estrutura estrategicamente, tá? Então, aqui no pilar da estratégia, a gente vai pensar em modelo de negócio, a gente vai pensar também, né, em visão de dentro do seu mercado, olhar, fazer esse paralelo, né, entre o que você quer oferecer e como que está esse mercado, fazendo um alinhamento, mas não se prendendo a isso, tá? E muitas vezes também pensando, né, em quais são esses movimentos do seu mercado que talvez você vá contra, assim como aconteceu comigo, né, indo contra alguns movimentos ali dentro do mercado holístico. E dentro da estratégia, a gente também vai, né, pensar em estratégia de venda, que te favorece mais, estratégia de criação de conteúdo, tá? Mas tudo muito personalizado, olhando para a sua realidade. A gente tem o pilar da conexão espiritual, que foi o que eu falei para vocês, né? Assim, eu realmente acredito nos projetos que eles têm esse elemento mais profundo, sabe? Que vem realmente de alma. Tem algumas mulheres que vem muito da crença de cada uma e da abertura de cada uma, tá, gente? Não tem uma regra, mas quem tem uma abertura para acessar experiências de outras vidas, memórias, né? Quem trabalha, por exemplo, com registros acásticos ou sintoniza com registros acásticos pode ter esses acessos e trazer ele para os projetos, por exemplo. E o processo pode ser, né, totalmente intuitivo, não necessariamente através de uma ferramenta específica, de uma meditação específica, mas dentro do método eu tenho algumas meditações, né, para facilitar esses acessos, tá? E a gente tem também o pilar do cuidado holístico, que é o cuidado, né, do processo mental e emocional principalmente, tá? Mas também o cuidado do corpo, é claro, né? Então, esse foi um pilar que eu, pelo menos, né, eu particularmente deixei de lado em muitos momentos dentro dessa minha trajetória nesses últimos anos, tá? Então, passei por processos de crise de ansiedade, muito por conta do trabalho, principalmente naquela fase ali da formação da cosmoanálise Maia, que eu aplicava estratégias, quer dizer, o meu pilar de estratégia naquela época não estava legal. Eu trabalhava com estratégias que eram as que estavam, vamos dizer assim, dando bom no mercado, que para quem está mais tempo, né, acompanhando o digital, talvez tenha ouvido falar na fórmula de lançamento,
na pandemia ali, né? A maioria das pessoas vendiam cursos assim, fazer 7 dias de live, gente, aquilo era assim, insano, aquilo era totalmente insustentável, pelo menos para mim, tá? Era muito, muito trabalho, eram muitas ações, era uma pressão enorme, principalmente, além da quantidade de trabalho, né, do esforço operacional, era uma pressão muito grande. Imagina você passar 4 meses preparando o evento, para em um dia, o último dia, você vender e compensar todos esses meses de trabalho, né? Então, realmente, esse pilar aqui do cuidado holístico naquela época foi assim, ó, lá para o chão, né? E por isso também que quando eu desenvolvi o método da Kinan, né, eu trouxe esse olhar muito cuidadoso para o cuidado holístico. Então, dentro da mentoria, por exemplo, a gente tem alguns trabalhos que são bem voltados para a mentalidade e para esse trabalho também do emocional, tá? De você aprender a se autorregular dentro das situações que vão aparecer no seu negócio, no dia a dia mesmo de negócio, porque empreender é isso, gente, são altos e baixos, não adianta achar que vai ser uma linearidade, é que nem a vida, tá? Vai ter momentos que vai dar bom, vão ter BOs para resolver, e é isso aí, né? Então, o nosso emocional, não é que ele vai estar também nessa linearidade, mas a gente precisa aprender a encontrar nossos próprios recursos para ir se autorregulando conforme as situações vão acontecendo. Então, algumas dessas ferramentas também eu trago dentro do método. E esses 3 pilares, eles integram o que eu chamo de pulso invisível. Pulso invisível, eu falo que é aquela coisa que a gente comunica para além da fala. É aquela coisa que a gente... É quase que um exalar, assim, sabe? A gente transmite no invisível mesmo. É aquilo que o outro sente em contato com aquilo que a gente está oferecendo, aquilo que a gente está apresentando. Mas até mais que isso, é aquilo que se percebe pura e simplesmente na nossa presença. É isso que é o pulso invisível. Então, é aquela coisa que às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: nossa, essa pessoa tem um negócio, tem um borogodó, tem alguma coisa que chama. Essa pessoa com certeza está com o pulso invisível dela bem trabalhado. Tá? E na minha experiência aqui, o que faz esse pulso invisível estar bem trabalhado, né, que e quando ele está bem trabalhado, ele vai te fazer atrair as pessoas certas para o teu trabalho, não é qualquer pessoa, não é sobre quantidade, é sobre qualidade, né, dessas pessoas que estão sintonizadas com o teu trabalho. Então, esse pulso visível ele vai cumprir o papel dele através da integração desses 3 pilares aqui. E esse é um exemplo. Eu trouxe essa mensagem porque eu recebo bastante esse tipo de mensagem. Quando eu vou abrir um projeto novo e eu dou um spoilerzinho, mostro um pouco do que eu estou fazendo ali, né? Eu recebo esse tipo de comentário: ai, meu Deus do céu, eu não sei o que que é, mas eu já quero. Por quê? Né? Porque tem algo que está informando, que está comunicando para além do que exatamente eu estou oferecendo. E aí é o que eu falo também, né? Que trabalhar com projetos autorais é muito mais sobre o ser do que o que você tem para oferecer para o outro. É muito mais sobre quem você é. É claro, né, que uma pessoa uma mulher, né, que não tem necessidade nenhuma, por exemplo, de uma mentoria, ela não vai estar aqui hoje, né? Mesmo que ela goste muito de mim, que ela sintonize comigo, que ela, sei lá, né, que ela tenha uma afinidade comigo, não vai estar aqui hoje. Mas o que eu quero dizer que quem já tem uma mínima necessidade, né, daquilo que você oferece, ou às vezes a pessoa ela não sabe também que ela tem aquela necessidade, né? Tem essa. Às vezes a pessoa nem sabe e ela descobre que ela tem aquela necessidade pelo que você está apresentando. Tá? Então, quando eu falo, né, que é sobre desenvolver um projeto que é irresistível, é sobre isso, tá? É sobre despertar no outro pura e simplesmente aquilo que você é. Eu acredito que o autoral ele é irresistível, gente. Ele é tipo magnético. Para mim, pelo menos, não tem coisa mais gostosa assim, do que quando eu compro algum produto, é, quando eu compro um curso que eu vejo que é tipo assim, nossa, é muito a pessoa, é muita história da pessoa ali. Eu particularmente, assim, eu amo comprar coisas de pessoas, né, de comércio pequeno, das pessoas que eu conheço, do que de empresas gigantes, porque, cara,
É a história daquela pessoa ali, sabe? É a vida. É muito valioso isso, né? Então, então é sobre isso. E aí é que eu digo, o seu servir, ele vai atrair aquilo que ele está vibrando, né? Para quem é das energéticas, sabe bem do que eu estou falando. Aquilo que a gente está emanando através da nossa vida, né, é o que a gente vai atrair na vida como um todo e, claro, dentro do nosso negócio, dentro do nosso servir. Então, quando a gente está, né, se você está cheia de craca, seja emocional, seja na parte assim, da mentalidade, ou seja nos processos mais práticos e estratégicos, né, dentro do seu negócio, isso vai refletir na forma como você está emanando esse seu trabalho para o mundo, sabe? E não tem como, gente. A energia ela chega antes das nossas palavras. Não tem jeito. E aí é que eu falo, sabe, que se aquele pulso invisível ele não está bem trabalhado, não adianta o estrategista mais incrível da face da Terra, sabe? Vir e falar assim, cara, eu vou fazer a tua estratégia toda, eu vou montar teu produto e você só vai ter que aparecer ali para falar. Não adianta o melhor copywriter da vida desenvolver uma copy para você, fazer uma apresentação como essa que eu estou fazendo aqui, porque se você não estiver falando algo que já está dentro de você, percebe que isso vai é aquela coisa que, ao mesmo tempo que a gente pode sentir da pessoa, nossa, tem uma coisa que me atrai nessa pessoa, uma coisa que me chama, às vezes a gente também vê pessoas que a gente olha e fala assim, caramba, tem uma coisa que não tá batendo, não é natural isso que essa pessoa tá falando, sabe? E claro, tá, gente, que tem um processo também, quando a gente está desenvolvendo a habilidade de comunicação, para quem já não tem isso naturalmente, por exemplo, eu não sou a pessoa que eu tinha isso naturalmente. Eu desenvolvo e continuo me desenvolvendo nesse sentido, tá? Eu trabalho muito a minha comunicação de diversas formas, já fiz cantoterapia, já fiz vários cursos de storytelling, pratico muito também, né? Porque afinal de contas a gente tem que fazer, então é fazer live, é fazer essas reuniões, é muita prática. Então, quem também está desenvolvendo processo de comunicação, é óbvio que quando você estiver começando, a coisa vai sair meio torta, tá tudo certo. Mas o que eu quero dizer aqui é quando a coisa ela não está integrada dentro de você. Quando essa verdade que você está trazendo, ela não está assim firmada aí dentro de você. Quando às vezes você duvida daquilo que você está falando. Aí é quando existe um ruído, quando rola esse ruído, tá? E eu quero falar sobre alguns deles, porque são esses ruídos invisíveis que muitas vezes estão entre você e o despertar desse seu projeto autoral. Lembra que eu falei para vocês, né, que eu acredito que o projeto é como uma alma que tá vindo, quer atravessar a gente, né, um ser. Então imagina que essa consciência que quer te atravessar, ela precisa estar compatível com o seu campo vibracional para ela conseguir se acoplar, certo? Senão não tem como, senão rola uma dissonância e aí é quando a gente tem um outro sintoma, que é muita confusão. É confusão mental, eu não sei o que eu faço, eu não sei explicar. Aqui no processo mental, isso passa a ficar distorcido. Mas tem esse outro processo que é quando, beleza, eu até tenho uma clareza do que é isso, tá? Disso que está querendo vir, mas tem esses ruídos que não me deixam fazer com que essa consciência se acople para eu dar forma, para eu materializar, para eu trazer para o mundo, oferecer, vender e viver disso. Então, vou trazer alguns desses ruídos invisíveis que eu vim mapeando na minha própria jornada e também na jornada das minhas mentoradas, observando as minhas mentoradas. Então, primeiro, essa confusão interna que eu falei para vocês, né, de não saber como dar forma para suas ideias de projetos, você não consegue visualizar a forma disso, não está confuso demais, está embaralhado, emaranhado aí dentro. Um outro é a vergonha de se expor e mostrar o seu serviço para o mundo. É esse receio, às vezes, de ser chata para vender o seu projeto. Para quem estuda nessa a frequência assim das emoções sabe que a vergonha é um dos sentimentos de mais baixa vibração. E, ai, Mi, então ferrou, né? Se eu sentir vergonha uma vez ou outra, tipo, eu não vou conseguir ver. Não, não é isso. É só a gente não ficar na vergonha, né? É a gente saber se autorregular dentro desse processo. Então, tá, sentir vergonha, quais recursos que eu posso desenvolver para
soltar, né? E conseguir dar um passo em relação a isso que eu quero mostrar para o mundo. Porque vocês concordam comigo que não tem como você brilhar, não tem como a gente falar de brilho, falar de expressão, de comunicação autêntica, se eu estou me escondendo? Porque a vergonha leva a gente para se esconder, né? Então, ruído, não bate, sabe? Não tem coerência. Se você está permanecendo nessa vibração, tá? Outra, a dúvida da relevância do seu servil, das suas ideias. Então, essa pulguinha atrás dele, ele fez assim, será? Será que é relevante? Será que alguém vai querer? Será que realmente vai transformar alguém? Cara, falo para você. Se te transformou, se essa medicina teve um papel na sua vida, com certeza vai ter outras pessoas que passaram por algo parecido com o que você passou e que vai precisar disso. Com certeza, tá? Então, trabalhar também essa dúvida que ela vai roubando, né? Ela rouba a nossa coragem, ela vai, tipo, minando a nossa energia. Outra, a pressa pelo resultado, né? A pressa, eu falo que ela é a maior distração que a gente tem. E essa eu falo por experiência própria, porque eu tenho a tendência ansiosa. Eu estou trazendo isso para minha vida mais recentemente. Estou parando de falar que eu sou uma pessoa ansiosa para falar que eu tenho uma tendência ansiosa. Então, eu tenho essa tendência. E, nossa, gente, no começo do meu trabalho digital, imagina, tudo imediato. Eu tinha amigas que nos primeiros lançamentos fizeram tal do 6 em 7, que é faturar 6 dígitos em um dia, né? E, meu Deus, eu persegui aquele tal do 6 e 7, gente, vocês não têm noção. E aí eu fui adoecer por causa do tal do 6 e 7. Não por causa do 6 e 7, mas por conta do como eu lidava com isso, né? Que aí eu me comparava, eu queria fazer aquilo a qualquer custo. E hoje eu dou graças a Deus é que não aconteceu nos meus primeiros lançamentos, porque eu não daria conta, sabe, de lidar com o que viria naquele momento. Eu não tinha estrutura interna naquela época, porque viria junto com aquele nível de faturamento, porque o nível de faturamento significa mais clientes, significa mais atendimento, significa talvez ter uma equipe maior, que na época eu tinha equipe. Então, às vezes, né, esses resultados que você cria aí na sua cabeça, eles não chegam nesse momento porque você não tem estrutura para isso. Você não tem estrutura para experienciar isso. Então, vamos primeiro criar a estrutura, né? Vamos primeiro se fortalecer internamente para conseguir ir crescendo aos poucos. Tem um arquétipo do Tzolk'in, que é a semente, que é uma medicina assim que eu convoco muito para a minha vida, que particularmente eu acho que é uma medicina que é muito importante para a vida de qualquer mulher que empreende, mulher que tem esse perfil mais executora de fazer acontecer e tal, né? Que tem a tendência ansiosa, talvez, que a semente ela nos ensina sobre o tempo perfeito das coisas acontecerem, sobre confiar no nosso caminho, sabe? Sobre confiar naquilo que acontece no aqui e agora para gente. E isso é muito interessante porque quando a gente confia, a gente passa a fazer o melhor com aquilo que a gente já tem, sem deixar de visualizar o florescimento, sem deixar de visualizar o que vem lá na frente, mas fazendo o melhor com o que a gente tem agora. Porque se a gente entra nesse fluxo da pressa, da ansiedade, você se perde. Você deixa passar aquilo que está aqui dentro. Você não consegue ver, né? E tem essa também, né, que é a crença de que fazer mais é receber mais, que tem um pouco de conexão, né, com esse ponto ali da pressa, né? E isso não é uma verdade. E eu tenho vivido isso. Nessa mudança que eu tive de modelo de negócio, né, enquanto eu dava os meus cursos, para ir para o modelo de oferecer mentorias e tal, que eu mudei os meus formatos de venda também, as minhas estratégias de venda, sair, né, desse paradigma que é quantidade, de encher turma e tal, para vir para um trabalho que é mais intimista, mais seletivo e tudo mais, né? Então, traz muito mais tranquilidade para venda e tal. Eu trabalhei muito isso, sabe? Porque eu comecei realmente a faturar bem mais
Eu falei para vocês, né, que ali na Quindan, né, desculpa, com a Osmanálise Maia, eu tive aquele faturamento ali que girou em torno dos 500 mil ou mais. Em um ano e meio, que foi desde que eu abri a Quindan, eu não fiz as contas certinha, tá, gente? Mas foi em torno de 200 mil faturado. E isso que eu fiquei parada, estava pensando nisso hoje antes da reunião. Eu parei em 2023 porque eu tive a crise de pânico. Em agosto de 2023 eu fiquei quase 3 meses sem abrir venda. Depois eu parei de novo porque eu tirei minha licença maternidade quando eu tive o Joaquim em 2024, no ano passado. Ele nasceu em julho. Eu fiquei, daí já foi programado e tudo, né? Fiquei quase 4 meses parada. E eu fiquei parada agora de novo, infelizmente, né? 4 meses. Então, se for colocar em 8, quase um ano parada, né? E tive esse nível de faturamento. Fiz muito menos e faturei muito mais, em comparação com a movimentação que eu fazia quando eu tinha o modelo de negócio anterior, né? Então, muitas vezes, essa crença, inclusive, eu não sei se vocês ressoam com alguém aqui ressoa com isso, mas era uma coisa que eu senti que algumas mentoradas também me falam, né, que sentem, às vezes, lá no fundo, que essa ideia de se sentir, às vezes, orgulhosa por sofrer, por se desdobrar, tal, para conquistar um resultado. E muitas vezes é o que a gente escutou em casa, sabe? Eu escutei muito em casa, meu pai, né, é uma pessoa que até hoje trabalha muito. Eu sempre escutei meu pai falando muito assim em casa: não, tem que trabalhar duro para receber, sabe? Então, é uma crença, né, que muitas vezes vem aí dos pais, tá no inconsciente coletivo, né, falando que é a mesma coisa, Fran também. É isso. Então, é, é outro ruído. E o último que eu vou trazer aqui, essa lista poderia ir longe, tá, gente? Mas tem esse medo também, às vezes, de romper com a sua integridade para prosperar. Às vezes, aquela crença, né, de que né, quem enriquece, e aí dentro do nível de enriquecimento de cada uma, tá? Eu acho que isso é algo que é muito relativo, muito particular. Então, às vezes, a pessoa que enriquece, sei lá, teve que fazer alguma coisa errada, alguma tramóia. Existe muito dessas crenças quando a gente está falando de venda também, né? De quem sabe vender, a pessoa que engana, a pessoa que, ai, que dá o jeitinho, sabe? A pessoa que dá a volta no outro, que é escorregadio, né? Existe muitas crenças em cima da venda. Eu tenho até um trabalho dentro da Kinan que é específico para tratar essas crenças só em relação à venda, que é uma coisa que acontece muito. Cara, você quer ter um trabalho íntegro, você quer ter um trabalho honesto, né? Então, muitas vezes você se impede de vivenciar um processo ali de prosperidade, porque lá no fundo tem essa crença que você nem tá vendo, às vezes é uma sensação, assim, sabe? Que é o medo de, nossa, eu vou me perder da minha essência se eu entrar nisso daqui, vou romper com essa integridade. E todos esses ruídos, né, e outros, qualquer tipo de ruído ali na comunicação, né, ele vai levar duas informações, vai te fazer emanar duas informações principais. Primeiro, a insegurança, porque quando a gente tem esses ruídos, eles mexem, né, aqui nas nossas bases, então isso te deixa insegura, te deixa meio, né, você meio que bambeia ali na hora de falar do seu trabalho. Tem uma história que eu sempre conto para as minhas alunas, que foi assim, logo que eu estava começando a minha transição de carreira, aí eu estava iniciando com os meus atendimentos como terapeuta oraculista e eu fui para um churrasco com meu marido, com os amigos dele. E aí, uma amiga dele, né, que também é minha amiga, enfim, a gente conversando lá, ela falou: Mi, nossa, eu vi que você acabou de abrir uma página no Instagram falando de energia, não sei o quê. O que que é isso? Me conta mais, tipo, toda interessada. Gente, eu naquela época, né, que estava ali no começo, que estava me encontrando, não tinha noção de nada disso que eu tô falando aqui hoje para vocês, né? Eu me encolhi, eu lembro até hoje que eu fiz assim, ó, me encolhi assim na cadeira, e eu falei assim: ah, eu tô trabalhando com os negócios aí de energia, e já mudei o assunto. Porque depois eu cheguei em casa e falei: por que que eu falei isso?
sabe? Ali foi uma virada de chave muito grande para mim, que eu cheguei em casa, eu fiquei tão chateada comigo mesma, daquilo que eu tinha feito. Eu falei, cara, ela me perguntou de uma coisa que está sendo tão importante na minha vida, que está mudando tanta coisa. E por que que eu falei, tô trabalhando com os negócios aí de energia, de como se fosse qualquer coisa, sabe? Mas no fundo, porque eu estava insegura, porque tinham muitos desses ruídos ali, né, presentes no meu campo. Então, essa insegurança me fez falar daquela forma, né? E ela poderia ser uma pessoa que talvez faria um atendimento comigo. Assim como depois, né? Muitas das minhas amigas fazem, inclusive eu estou atendendo a minha terapeuta agora, né? No processo do casulo. Uma mulher que foi minha terapeuta por anos, e ela está agora passando por um processo de mudança no profissional e tal, e eu estou atendendo ela nesse momento. Então, e aconteceu numa conversa, assim, né? No encontro e tudo mais. E aí a maior prova também de que a gente pode, né, e tem possibilidade, oportunidades aparecem para você fechar o seu trabalho em qualquer situação e às vezes você não fecha por conta desses ruídos. E a outra informação é a autodesvalorização, é inferiorizar aquilo que você sabe, que é tão precioso para você, porque eu tenho certeza que vocês que estão aqui hoje, vocês têm ideias, né, que seja, ou quem já tem projetos é algo que é precioso para vocês, eu tenho certeza disso. Então, quando, né, rolam esses ruídos, a tendência também é desvalorizar, sabe? Mostrar, assim, para o mundo, numa perspectiva, numa visão infinitamente menor do que aquilo realmente é e do que aquilo realmente representa para você. E aí, vou trazer agora o estudo de caso da Fran, maravilhosa. Fran, você pode entrar aqui comigo? Tá, eu vou dar só uma introdução aqui, tá, Fran? A Fran tá aqui. Eu vou só dar uma introdução aqui do projeto dela e do caso dela, e aí eu abro o teu microfone, pode ser? Fechou. Então, gente, a Fran é minha mentorada, tá? A gente renovou, acho que tá 1 ano e meio, né, junto, né, Fran? Quase 2 anos. A Fran foi renovando a mentoria. E aí a gente passou por todo esse processo, né, de desenhar os projetos dela, de estruturar o negócio dela. Um trabalho que a gente fez muito profundo com a Fran, né, foi em relação à postura e posicionamento. E trabalhando muito desses ruídos que eu falei para vocês, né, aqui agora. Então, eu gosto de trazer essas fotos que a Fran mesma me passou, são prints dos stories dela, porque a gente fez esse trabalho, né, de observar como ela estava se comunicando ali na rede social dela, né, que a gente via que aqui, por exemplo, né, esse aqui é o antes, e que ela tá assim, uma mãozinha no rosto, uma coisa, né, assim, a Fran trazia muita criança dela, ela trazia muito da criança dela para frente do negócio, né, e isso era visível, assim. Então, a gente foi trabalhando isso internamente, para ela chegar, assim, né, nesse posicionamento. Se vocês veem a Fran hoje, gente, foi uma mudança muito grande, sério. Da forma como ela se expressa, da forma como ela comunica os projetos dela, quando ela está em processo de abertura da agenda dela, é outra fala, né? Que antes era uma coisa assim, meio que pedindo para as pessoas verem. Hoje não, é tipo, olha, tá aqui mostrando o valor mesmo, né? E trazendo a realidade mesmo do que é o projeto dela. Então, outro posicionamento, outra postura, né? Que tem trazido esse tipo de resultado, que é algo muito legal, que, aliás, eu vou mostrar para vocês no finalzinho, que essa experiência que a Fran teve dentro da mentoria, né, ela fechou 2 projetos dela dentro da mentoria para mentoradas, para colegas, né, que estão no processo com ela. Então, essa experiência da Fran me deu uma ideia de um dos bônus que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Que vai ser muito, muito babado. Então, vou abrir aqui para você, Fran. Como é que eu faço para abrir só o seu microfone? Você consegue... Eu deixo mutado para não ficar aquela coisa de... peraí, consegui. Acho que agora eu vou conseguir. Aí. Oi, agora sim. Agora sim. Boa. Deixa eu tirar o compartilhamento de tela, só para você ficar grande também e a gente conseguir falar junto.
Fran, conta um pouquinho só qual que é o seu projeto, porque eu acho que vai ser legal também de trazer o Cosmic Branding. A gente desenvolveu, acho que foram 3 ou 4 projetos dentro da mentoria, né? Porque teve esse processo da renovação da Fran. Mas o último, que é o Cosmic Branding, eu acho que a gente poderia focar nele, que foi um processo muito interessante, né? Porque veio o resgate e uma cura muito grande, né, Fran? Com certeza. Bom, um prazer. Mulheres, eu sou a Fran, então, podem me chamar, é Francine Morte, mas podem me chamar de Fran. Eu tô aqui, então, hoje com um projeto de Cosmic Branding, foco no Cosmic Branding, que é um resgate de toda a minha história de 15 anos no meio da comunicação, de todas as desconstruções da minha imagem pessoal também, da minha comunicação que aconteceu durante todo esse meu processo profissional, de burnout, de trabalhar com comunicação, com publicidade também, numa fase em que também eu já não estava me encaixando em quem eu estava, para quem eu estava servindo, com a estrutura do meu negócio tradicional, digamos assim. E a partir disso, hoje eu consigo, depois de muita construção que a gente teve ali com a Mi, né? E também da minha história de cura com a minha própria comunicação, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva. Então, através de toda essa cura, que veio muito junto com a minha expressão em arte, junto com a espiritualidade, a canalização, né, de tudo isso, eu hoje tenho um projeto onde eu ajudo mulheres em medicina que têm todos esses nós na garganta, na questão de materialização do seu próprio, dessa própria visão de realidade, na questão ali da comunicação do projeto, em identidade visual, em marca, né? Em toda a questão de design e de posicionamento que às vezes a gente se perde muito, né? Na questão dos arquétipos das redes sociais aí que nos encaixam, né, em certos padrões assim que não transpiram a nossa verdade. Hoje, através da canalização em arte, eu trago aqui a verdade de vocês, junto com toda a estruturação dos materiais necessários de identidade visual, de marca que vocês precisam para soltar a sua voz no mundo. Então, hoje, esse é o meu projeto mestre, digamos assim, né? Sim. E foi uma E, construção de muita cura. e Muita que cura. veio com todos esses elementos que eu falei, né? Então, só reforçando para vocês entenderem aí, né, o despertar do projeto autoral. Vamos lá. Isso. Esse projeto da Fran, especificamente, gente, ele veio no momento, né, que a Fran ela também está em transição de carreira, agora já quase no finalzinho, né, Fran? Você já está mais tempo dedicado aos seus projetos do que na agência, né? Quando eu comecei contigo, Mi, eu tinha 3 tardes do meu projeto livre para trabalhar, né? Sim. E tava fazendo leitura de mapa, canalização da arte em aquarela ali, de uma E, forma em que eu entregava um mapa cósmico natal de uma forma muito, digamos assim, artesanal, né, especial e cobrava isso, né? Então nunca teria a estrutura. conta não fechava. Então, percebem que aí a gente precisa pensar no modelo de negócio, por isso que eu falo para vocês que a estrutura de negócio, se você não pensa nela com estratégia e pensando principalmente no seu cenário, né, com o que você precisa, quais são os seus objetivos, que no caso da Fran era fazer a transição de carreira, né, fazer a transição de carreira dela completa, você fica patinando, que aí você tem um produto que ele tem um ticket ali que, cara, né, na maioria das vezes, quem trabalha com serviços assim que são individuais, a sua agenda vai ter um limite, certo? Você não tem para onde ir, gente, né? Não vai ter escalabilidade. Ao mesmo tempo, se você cria um produto que é escalável e você não sabe comunicar isso, você não vai conseguir fechar um volume, né? E muitas vezes você tem dificuldade de ter uma constância nesse volume. Então, a gente parou, né, para pensar no que, dentro do contexto da Fran, o que seria, né, pensando também na persona dela, né, nessa mulher que ela quer servir, o que seria esse trabalho que traria sustentabilidade financeira. Então, a gente desenvolveu esse projeto Cosmic Branding, que vem com um ticket mais alto, né, do que ela vinha trabalhando, também com uma entrega de valor que está coerente com essa entrega que ela faz, e
preservando toda a essência da Fran, né? Que é a arte, que é a manualidade, para ela é super importante, né? Ter esse trabalho ali que ela faz, gente, é maravilhoso. Vão lá depois no Instagram da Fran para conhecer mais do trabalho do projeto dela. Até quem tem dificuldade também com o brand, então tem acontecido esse movimento dentro da Kinanda, da gente falar sobre o branding, né? Tem algumas mulheres que elas têm vontade de contratar alguém para fazer. E aí eu já deixo a dica aqui, entendeu, da Fran, porque ela faz esse processo lindamente. Então foi isso que acabou acontecendo, né, Fran? A gente estava lá no Hot Seat, que eu já vou explicar para vocês o que é o momento que a gente tem encontros quinzenais dentro da mentoria, e a gente estava lá discutindo alguns processos desse projeto da Fran, né, do desenho ali, do projeto e tal. E aí a outra mentorada, duas, né? Primeiro foi uma que viu, né? Primeiro foi a Prema, aí entrou em contato com a Fran, e fechou, e depois a segunda foi lá e fechou. Falei, opa, tem alguma coisa aí, né? E não é a primeira vez que isso acontece. Então, por isso que vai vir um bônus bem legal, assim, para tornar esse movimento mais intencional dentro da mentoria. Com certeza. Né? Não, vai ser muito Maravilhoso. mergulhar no projeto das meninas ali, muita força vindo, e eu sabendo, né, que eu consigo ainda juntar essas minhas raízes, curar muita coisa e ainda conseguir ter essa força aí para fazer a minha transição de uma forma saudável, com também Sim. tempo para criar os outros projetos em arte que eu tenho aqui. Então, Total, total. E é mara porque é o que eu falo, gente. O nada, né, que a gente cria vem do zero, tá? Então, é muito importante, né, que até quem está numa transição de carreira, como também a minha outra mentorada, Ana, desculpa, aí, chama ronquidão aqui. Até a Ana, que eu mostrei para vocês nos primeiros depoimentos, né, que é engenheira, a gente trouxe muito da visão dela da engenharia para dentro da criação dos projetos dela, que envolvia uma terapia, registros acásticos, tipo, sabe? Então, sempre dá para trazer a sua visão, nada se descarta, assim como com a Fran também. Foi um processo de muita ressignificação, né, Fran, da sua relação com o trabalho com branding, porque, né, a Fran tinha vindo dessa outra perspectiva ali de agência, super masculinizada, né, que tinha algumas feridas aí, né, por ter ultrapassado muito dos limites e tal. Então, muitas vezes precisa também vivenciar esse processo de cura com outras experiências que você teve para trazer essa base, porque tudo que você vivenciou, todas as experiências fazem parte desse chão, onde a gente vai desenvolver algo novo, né? uma visão mais madura, né, do negócio Sim, aqui, e principalmente a questão de estrutura, né? Eu vim para mim assim totalmente sem contorno, entregando muito e não sabendo trazer esse valor que que eu sabia lá dentro, a gente sabe o quanto a nossa transformação fez pra gente e também pode fazer para outras pessoas. Mas na hora de vender, minha filha, aí o bicho pega, entende? Então aqui foram bastante transformações nessa questão de posicionamento mesmo e contorno maduro do meu negócio aqui. maravilha. Maravilha, Gratidão, Fran. Obrigada, meu amor. Um beijo. beijo. Vou voltar aqui com a apresentação para vocês. Aí. Então, amores, agora vamos para uma camada e já começar a entrar numa camada mais prática, tá? Dessa estrutura toda do método. E eu quero trazer essa perspectiva para vocês sobre a nova era. Eu falo que é a nova era do servir, é o que eu acredito, tá, gente? Então, eu vou trazer um paralelo aqui. O que é a estrutura que está sendo, vamos dizer assim, vendida hoje, tá? E qual que é a nova estrutura, que eu posso até falar que ela nem está tão nova assim, tá? Mas é um novo paradigma. Primeiro, essa estrutura, né, é que eu falo que é assim, é insustentável, principalmente para quem é empreendedora solo, para quem não tem equipe, que é a ideia da escada esteira de produto. Tá? Quem tá um pouco aí familiarizado com esses termos do digital sabe do que eu estou falando. Para quem não sabe, eu vou explicar. Tá? Isso aqui é um modelo de negócio onde você cria
ali 2, 3 produtos, geralmente são 3 produtos pelo menos, vai um mais baratinho, um médio e um de mais alta precificação, tá? Qual que é a ideia da esteira de produto, né? É você ter uma base de público grande, tá? Então você precisa de muitos seguidores. Aí é aquele movimento que você fica pirando com conteúdo, que você tem que viralizar, porque você tem que ter mais gente, ou você precisa ter mais dinheiro para investir em anúncio. Então, é esse movimento assim que ele traz muita pressão para o processo, porque eu preciso ter essa base de público grande para entrar aqui no começo dessa esteira, tá? Então, essas pessoas que entram em contato com aquele meu primeiro conteúdo gratuito, uma parte delas vai comprar o primeiro produto ali que é o mais baratinho, e dali ela vai evoluir para um outro produto que é um pouco mais caro e vai para o outro que é num ticket maior, tá? Essa é basicamente a ideia do funcionamento da esteira de escada de produto, tá? Então precisa de criação de conteúdo insana, né? Precisa, né, aquela busca por viralizar para chegar em mais pessoas. É a ideia também daquele famoso trabalho enquanto eles dormem, né? É o famoso seja a sua melhor versão, sabe assim? Então é um processo, tá? Que, cara, isso daqui é sustentável para o dia a dia, para a realidade, né? Que a gente sabe que tem dia que o nosso emocional a gente vai estar legal, tem dia que não vai estar. Né? Isso daqui não permite, tu não tem abertura para você estar inteira nesse negócio, nesse servir. E é por isso que ele não se sustenta. Isso aqui uma hora vai colapsar. A não ser, né, modelos de negócio que é uma empresa maior, né? Se você é uma empresária, que aí você vai ter uma pessoa para desenvolver sua copy, outra para fazer o seu design, outra para fazer atendimento, outra para fazer processo de venda, eu até diria que isso daqui funciona. Mas se não é essa a sua realidade, isso daqui não vai funcionar. E, honestamente, sabe, hoje eu poderia ter equipe, eu prefiro não trabalhar com essa perspectiva, porque é uma perspectiva linear, limitada e segmentada. Isso daqui, gente, é influência total de área industrial. Depois vocês deem um Google para ver tem um estudo, né, que já foi feito dentro da futurologia, se fala muito disso, né, do quanto a era industrial, todos os processos da era industrial influenciou o nosso sistema de educação e influencia diversos processos hoje sociais mesmo, né? Processo de educação na escola, né? Você vai passando de série, é linear, né? É aquela coisa que é segmentada, todo mundo vai passando como se tivesse ali as turmas, as crianças passando como se estivesse numa esteirinha, né, de desenvolvimento. Então, claro que eu estou falando né, do processo tradicional, tá? Hoje tem outras abordagens, né? Então, da mesma forma, essa ideia ela veio também para dentro dos negócios, né? E nós que sabemos, né, que nós somos cíclicas, nós temos outros processos, né, que são conectados, não cabem aqui nesse modelo. Então, eu falo que esse modelo né, ele é limitado, até porque chega um momento aqui que o que você vai oferecer mais? Você vai estar sempre correndo atrás de criar alguma coisa nova para ter o que oferecer. Né? Então, uma pressão constante para produzir mais. Então, é muito mais sobre o que você tem para oferecer do que quem você é. Tá? E é aquilo, se você não se atualiza, basicamente a sensação aqui é que você está atrasada. É um processo que te faz sempre se sentir atrasada. É um processo que estimula muita comparação, né? Então, eu também gosto muito de falar que muitas vezes, né, e eu participei disso, assim, de ser influenciada dessa forma, de acreditar que era fácil, e eu achava que tinha algum problema comigo, que só eu não conseguia e todo mundo conseguia. Então, eu tô aqui para te dizer hoje que não é, o problema não é você. O problema é esse sistema aqui que não se aplica à sua realidade. E aí a gente tem um outro sistema, um outro modelo, que esse aqui eu posso dizer com toda certeza do mundo que esse aqui se aplica para quem, principalmente quem é empreendedora solo, mas mais ainda para quem também quer trabalhar com projetos autorais. Aqui a gente já vê que assim, a construção já é outra, né? Quando esse modelo veio para mim, a primeira coisa que eu vi foi um útero aqui, né? E uma geometria, para quem gosta da geometria sagrada. O que a gente tem aqui, gente? Primeiro,
postura abundante, tá? Essa postura que a gente inicia dentro de um processo, né, que é da esteira de produtos, é a postura de escassez. Eu estou correndo atrás. Aqui é essa ideia do correr atrás, do preciso ir atrás, daquele esforço desmedido. Esforço a gente precisa ter nos nossos processos, mas o problema é quando o esforço ele é desmedido, né? Aqui é a postura abundante. Então, eu preciso, primeiro, já priorizar aqui as conexões de qualidade. O que é a conexão de qualidade? É aquela que está alinhada com o que você tem para oferecer. Então, eu não quero aos montes, não tem necessidade de ser aos montes, de viralizar, de ter milhões de seguidores. Pode ser que você queira ter visibilidade para a sua mensagem chegar num monte de gente. Eu acho isso maravilhoso. Também quero, gente. Mas não com propósito. Hoje, né, eu não tenho a necessidade de sustentar a minha vida tendo com a ligação na quantidade de seguidores que eu tenho, por exemplo, sabe? Porque hoje meu trabalho já acontece até com muita indicação, ou com processos como esse, que eu faço um movimento, né, estratégico, faço os meus anúncios, tal, super simples, não tive equipe, eu fiz tudo sozinha, só pedi para o meu marido mandar uma mensagem lá no, já para mandar uma mensagem lá no grupo, para dar um toque lá do pessoal, acho que 10h40, eu falei para ele, manda mensagem lá. Precisa pagar uma pessoa para fazer isso, cara, sabe? É, então, é um processo muito mais simples, muito mais leve, né? Que eu falo que parte dessa postura abundante, tá? Então, a gente valoriza aqui conexões reais, tá? Criação de comunidade. Quando a gente está nessa perspectiva, você passa meio que a ver pessoas como números. Isso caga tudo. Isso acaba com tudo. Se você começar a ver as pessoas que se relacionam contigo no seu trabalho, desde, mesmo que a pessoa não tenha comprado, tá? Mas desde o primeiro contato dela, que é ali talvez uma curtida, que vai ser talvez um comentário, talvez vai ser essa pessoa que vai começar a te seguir. Se você vê essas pessoas como números, que é o quê? Olhar, ai, tantos seguidores, ai, tantas pessoas no grupo, ai, tantas pessoas. Cara, isso já começa a criar aqueles ruídos que eu falei para vocês lá em cima. Porque a gente precisa saber que tem pessoas ali do outro lado da tela. Se você está trabalhando no digital, né? Tem pessoas ali do outro lado da tela, uma pessoa como você. Então, essa perspectiva abre os olhos e te coloca nesse lugar, nessa consciência. Eu estou lidando com pessoas, eu quero conexões reais aqui. Eu quero me conectar com essas pessoas e desenvolver relacionamentos. Aí a gente começa com essa construção de comunidade, que é o quê? Pessoas que vão se unir em torno de um propósito, tá? Então, hoje eu estou reunindo mulheres em torno de qual propósito? De viver de um chamado de alma, de construir, materializar projetos que vêm de chamado de alma. Esse é o propósito hoje, né? Outro ponto, né? Processo criativo de conteúdo autêntico, intencional e estratégico. Aqui você não vai ficar criando conteúdo aleatório, um monte, não é sobre quantidade, é sobre intencionalidade de conteúdo. E já vou falar para vocês também, vou mostrar para vocês o quanto fica fluido criar conteúdo quando você está trabalhando com projeto autoral. Porque se ele está vindo da sua vida, ele já está dentro de você. Gente, fica muito fácil. Você tem uma fonte infinita, falo para vocês que é infinito mesmo o negócio, de conteúdo para criar. Real, assim, tá? É, outro ponto, né? Cuidado também cuidando aqui do nível de prazer que você vai ter ao longo dessa entrega e aumentando o seu magnetismo. Aqui a gente valoriza muito esse ponto do como está sendo prazeroso para você desenvolver e entregar esse projeto, né? Isso daqui é um movimento que te faz se apaixonar pela sua jornada. Nossa, gente, para chegar, né, ter o último movimento que eu fiz como esse, outro círculo secreto que eu fiz, foi em novembro do ano passado. E voltar a fazer esse agora, né, foi tão gostoso, assim, sabe? Pensar nos conteúdos, nossa, fui desfrutando mesmo, assim, do processo. Então, o prazer no processo também influencia muito naquilo que a gente está vibrando, naquilo que a gente está emanando, né? Você vê quem entra em contato e fala assim, nossa, é gostoso, é leve, sabe, é fluido. Então, é magnético.
Esse modelo, né, que eu chamo de ecossistema de produtos irresistíveis, né, ele é autossustentável pelo seguinte: quando eu desenvolvo o ecossistema de produtos com uma mentorada, né, quando eu faço isso aqui também dentro da minha empresa, a gente vai pensar em cada projeto, tá? Imagina que cada projeto é uma bolinha dessa daqui, e a gente tem um projeto mestre aqui no centro. A gente pensa na própria dinâmica de um ecossistema mesmo. Eu sou bióloga de formação, tá, gente? Então, volta e meia eu venho com umas analogias, assim, de planta, de tal, né? Tem bastante tempo que eu não atuo na biologia, anos, mas ela segue aqui em mim. Então, quando eu comecei a pensar na ideia do ecossistema, né, eu pensei nisso, falei, caramba, na natureza, a gente tem, né, vamos imaginar várias árvores frutíferas ali. Cada uma vai ter o seu próprio tempo, né, o seu ciclo para dar aqueles frutos. Vão ter árvores que vão ser mais, que elas vão ser perenes, né, ou seja, elas vão dar ali durante todo o ano, vão florescer durante todo o ano. Tem outras que não. Tem outras que vão ter o seu tempo específico. E eu observei muito isso no meu negócio, por exemplo, a formação em Cosmoanálise Maia. Quando eu lancei pela primeira vez, eu já fui encavalei em outro lançamento enquanto eu estava começando a atender, a entregar a primeira turma. Gente, aquilo me desestabilizou, que vocês não têm noção. Assim, no segundo lançamento, depois que eu estava já na entrega da segunda turma, eu precisei de uns 3 meses para me recuperar. Porque a formação ela tinha uma característica, tem, porque ela existe, né? Eu só não estou mais abrindo ela, mas ela tem uma característica assim, de uma sustentação espiritual muito forte. Então, é um trabalho muito espiritual muito profundo ali. E é uma entrega assim de conhecimento que é denso, é conteúdo profundo também, né? Não é uma coisa simples. Então, ela exigia muito de mim. Mesmo tendo equipe, mesmo tendo, na época eu tinha tutora, né, para tirar dúvidas junto comigo das alunas, mesmo assim exigia muito. Então, eu fui percebendo que ela tinha um tempo para eu lançar. E no final, eu estava lançando uma vez por ano, tá? A formação. Já, por exemplo, agora a mentoria Kinan, ela já é um projeto mais perene, já estou 1 ano e meio com a Kinan. Então, eu vejo que ela é uma árvore mais perene, que aí caracteriza o projeto mestre, sabe? Então, quando a gente desenha ecossistema de produto, a gente pensa no papel de cada um desses projetos dentro do teu ecossistema. Qual que é o papel de cada um, qual que é o tempo de cada um, e a gente desenha um plano, tá? Para isso se materializar, então, de quanto em quanto tempo eu vou abrir tal projeto, qual que vai ser a estratégia para abertura dele, tudo pensando nisso, nessa dinâmica. E aí você faz menos esforço operacional, isso vai te exigir menos. Um, Aqui a gente pensa também em ter maior taxa de renovação, então por isso que eu falo que ele é autossustentável, né? Porque a gente pensa, como que essa pessoa que chegou por esse projeto, ela pode vir para esse? Talvez ela possa renovar, como foi o caso da Fran, né? Que ela renovou a mentoria 3 vezes. Tem outras mentoradas também, né? Com esse processo da renovação. Então, tem projetos que a gente já vai desenhar para ele já ter esse papel de ser renovável. E isso te dá fôlego, te dá tranquilidade para ir trazendo novas pessoas para dentro desse ecossistema. Você não precisa ficar pirando, meu Deus, precisa de um pessoal novo e tal. Não, porque eu estou fazendo venda interna aqui. Eu tenho processos que são intencionais para ter indicação do meu trabalho, sabe? Então, isso daqui vai rodando naturalmente. E aí você começa a ter sustentabilidade, né? É, é isso. A gente já está caminhando para o final, tá, gente? Ó, agora em passos, né? Como que funciona o método? Tá dentro daqueles pilares que eu falei para vocês lá atrás, né? Isso vai se traduzir num caminho que eu falo que ele é 10% criação, 90% implementação. O método que, né, ele parte também da premissa, né, que a gente vai sim criar, desenvolver o que eu falo que é um verdadeiro mapa do seu servir, mas ele parte muito desse princípio da necessidade de implementar, de colocar em prática, porque é só experienciando que você vai entender como que esse projeto performa, como você lida com ele. É no momento que você coloca o projeto no mundo que as crenças vão pipocar e aí vai ser o momento de encontrar os recursos para lidar com as dificuldades,
Porque, gente, não existe você identificar, ai, beleza, eu tenho essa crença lá do esforço, que eu preciso me esforçar demais para receber. Não faz sentido você ficar se trabalhando mentalmente sem se expor à experiência. É só na experiência que a gente cria novas memórias no nosso corpo, é só na experiência que você encontra recursos para se autorregular e ter um comportamento diferente dentro daquela situação. Então, por isso que dentro do método, né, a gente precisa desse percentual de implementação, que é 90%. E aí que tem uma pegadinha, porque dentro dos 90% de implementação, a gente vai continuar criando. Né? A gente vai lapidar o que precisa ser lapidado, novas ideias chegam quando você coloca em prática, então tem essa pegadinha aqui, porque o processo criativo ele continua sempre, mas sem implementação não existe. Aí é ilusão. Sem implementar, você está criando e desenvolvendo uma ilusão, tá? E não é isso que eu quero para vocês. Então, quais são as primeiras etapas que é desse 10% criação? Primeiro, né, dentro da mentoria, o que acontece? A gente passa por esse processo de desenvolvimento do ecossistema de produtos irresistíveis, que foi o que eu falei e expliquei para vocês ali agora, né? Toda aquela dinâmica dos produtos, como eles vão conversar entre si. Isso vai te trazer mais organização para dentro do seu negócio, porque você vai saber o que você vende, para quem, quando e como. A finalidade ali de desenhar esse ecossistema de produtos é você ter esses dados assim, ó, pronto, tá ali, você não precisa ficar pensando, né? Você só vai lapidando conforme as situações do cenário da sua vida vai mudando. Como eu já mudei minha estratégia de venda algumas vezes, né? Como eu vou lapidando às vezes a entrega do meu produto, né? De acordo com as movimentações aqui na vida, mas você tem a base ali pronta, né? E isso também vai trazer fluxo para o sistema do seu negócio, né? Que eu não preciso nem explicar de novo aquilo que eu já, né, acabei de falar para vocês. Depois, a próxima etapa é o design criativo do projeto mestre, né? É focar no desenho desse projeto, né? Que eu falo que ele é a árvore maior do teu ecossistema, é o que vai te trazer mais alto valor, tá? Ele vai ter uma característica de inovação, ele precisa ter uma característica também de alto ticket, ele vai te trazer esse posicionamento mais de autoridade, tá? Vai trazer autoridade para dentro ali do teu negócio. E eu falo assim que é o projeto que ele vai estar muito conectado, sabe? Ele vai ser como se fosse o DNA da sua missão de alma ali em ação, naquele momento, né? Nessa fase de vida. Depois, a gente tem a etapa de construção do seu posicionamento magnético. Aqui envolve o soul branding, que é uma forma que eu desenvolvi própria também, né, de construir essa aura, né, do servir, da sua marca, então que vai envolver ali todo esse contexto mais imagético, mais sensorial mesmo da tua marca. Então, o tipo de música que você vai usar para comunicar aquele projeto, quando você colocar um story ali, quais são, aí também vai ter aqui a identidade visual junto, né? As cores que você vai usar, o tipo de fonte que você vai usar. Então, a gente desenvolve, dentro da mentoria, eu falo que é a base, tá? Do branding e da identidade visual. Por que que é a base? Porque é um estudo muito profundo, né? E a ideia é você sair ali com a base para você mesmo, você já conseguir desenvolver os seus próprios designs, sua própria comunicação, mas também caso você queira contratar alguém para fazer isso para você, né? Quem quiser contratar a Fran, aquelas, você ter um guia para oferecer para essa pessoa que você vai contratar, porque o que acontece muitas vezes isso aconteceu comigo, tá? Lá no começo. Eu contratei a pessoa para fazer a identidade visual e o branding do meu negócio, sendo que eu não tinha estrutura do negócio ainda. E eu joguei dinheiro fora. Porque eu não tinha conteúdo para passar para aquela pessoa, a pessoa criar em cima daquilo. Então, eu praticamente não usei naquela época o branding, porque não era, mas não era porque a pessoa não fez certo, porque ela não era boa, não era isso. É porque eu não tinha a estrutura, né, necessária para passar para ela. O branding, na identidade visual, a gente precisa primeiro ter
esse DNA do projeto, o que eu estou entregando, qual que é a causa disso, tudo isso a gente vê aqui no desenho de projeto, né? A gente passa pela causa, a gente passa pela para quem que é, então o mapeamento dessa pessoa em nível emocional e comportamental, a gente faz um estudo bem profundo, tá, gente, de quem é essa pessoa. E já deixando uma dica aqui, né, para vocês, né, o ideal é que se você está trabalhando com projeto autoral, que essa pessoa seja um holograma da sua eu do passado. Quem eu chamei aqui para essa reunião, quando eu comuniquei aqui essa reunião, eu chamei a Milena do passado para cá, tá? Que era a Milena que estava começando, estava em transição de carreira, ou que tinha um projeto, estava se esforçando muito, pirando com um monte de estratégia. Tudo aquilo que eu falei para vocês, sou eu lá atrás. Então, a ideia, desenvolvendo o projeto autoral, é a gente mapear essa pessoa, o perfil dessa pessoa, tendo como referência você, no passado. E aí é que eu tenho que fazer um parênteses, tá? Porque tem uma coisa muito poderosa que acontece com esse movimento, que às vezes não é consciente. Cada mentorada que entra na Kinan é uma parte minha que eu curo. Porque cada uma representa aqui na minha frente a minha eu do passado. E quando eu vejo a transformação dela, eu me transformo também. Eu mexo nas minhas memórias. Então, quando você está trabalhando com um projeto autoral, dessa forma, você também vai ter ali na sua frente as suas eus do passado e você vai ter a oportunidade de cada vez mais curá-las. Isso é muito lindo, assim, do processo. É uma das coisas que eu sou mais apaixonada no processo de trabalhar com projetos autorais. É ter essa oportunidade, é criar essa oportunidade para mim. Então, aqui, através do posicionamento magnético, né, é despertar desejo, a gente, né, é um momento que a gente pensa mesmo ali de forma intencional na construção dessa egrégora, é onde a gente pensa também, né, nos elementos que vão também te fazer transmitir essa confiança, sabe, daquilo que vai ser natural, porque aqui a gente vai mexer muito em comunicação, na forma como você vai expressar, tá, esse projeto, ou esses projetos. E a gente finaliza essa primeira etapa com o plano de ação mágico, porque eu não quero que isso daqui fique na gaveta ou fique na sua cabeça. A gente vai desenhar um passo a passo para implementar isso daqui. E fazer um plano junto, pensando na sua realidade, pensando no que é possível para você, dentro do que se encaixa para você. E aqui é o grande ouro assim, da história, sabe? Porque não adianta criar um plano que você não vai conseguir executar para você só ficar se alimentando de mais frustração. A gente quer que você realize, a gente quer que você sinta que você está dando os passos, sejam eles quais forem. Não tem passo grande nem passo pequeno, tem um passo que é possível de você dar. E com o melhor que você tem para entregar em cada momento, né, dessa jornada. Tá? Então, isso traz muito mais leveza, porque aqui você tem esse direcionamento, você sabe para onde você está indo. Isso traz muito mais segurança também para o processo. Agora, eu quero que vocês respondam uma pergunta internamente, não precisa colocar no chat, tá? É uma pergunta que eu sempre gosto de trazer para vocês sentirem, fazer uma revisão agora, que eu falei pra caramba, a gente está chegando bem no finalzinho. Então, de 0 a 10, o quanto você acredita que isso é para você? Que esse novo paradigma é para você, que essa forma de trabalhar é para você, quanto você acredita que servir com projetos autorais é para você, dentro dessa visão? Você responde aí dentro, tá? Dentro do seu coração. Pra gente continuar. Então, eu vou apresentar agora a mentoria. Opa! Vou apresentar para vocês a mentoria, como que funciona, tá? Tudo que eu entrego e os bônus que estão muito babadeiros para essa edição, tá, gente? Cada edição, cada vez que eu abro aqui, né, eu trago bônus diferentes. E isso é uma coisa minha, assim, que eu gosto de trazer uns babados novos, de acordo com o que eu estou vivendo, coisas novas que eu estou aprendendo. Aliás, eu estou muito animada porque em agosto eu vou fazer um curso novo de futurologia e ele vai ter muito conteúdo baseado em ferramentas para pesquisa de tendência de mercado e é uma coisa que eu vou trazer para dentro da mentoria. Não estou comunicando isso agora, né, porque eu ainda vou fazer o curso, obviamente, mas quem estiver comigo nesses próximos 6 meses
com certeza né, já vai receber muito do que eu vou aprender ali nesse curso que eu já vou querer aplicar com as mentoradas. Então, vou agora apresentar para vocês tudo que eu entregue e como que funciona essa jornada, tá? Então, aqui nela foi desenhada como um programa de 6 meses para a gente criar e implementar projetos autorais. É o meu acompanhamento pessoal, é o meu trabalho mais íntimo, tá? Que eu tenho, onde eu vou estar ali contigo, para aplicar tudo isso que eu acabei de falar. Então, é para quem cansou de tentar sozinha, é para quem talvez está patinando, é para quem não sabe para onde ir, tipo, fala, cara, não quero tentar sozinha, sabe? É, e eu digo assim, gente, que se você tem oportunidade, tá? Ou se você quer criar a sua oportunidade também de estar numa mentoria, eu indico muito, muito. Eu faço mentoria desde 2019. Eu tenho mentores, né? Desde 2019. E isso fez toda a diferença no meu caminho, porque muitas vezes a gente, dentro do processo do negócio, principalmente sendo empreendedora solo, é tanta coisa, é muita demanda, é tanta coisa para pensar e tanta decisão para tomar sozinha, né? Que ter um olhar de fora, ter alguém ali para trocar ideia, ter alguém para. E principalmente alguém que já trilhou alguns passos ali à frente da onde você quer chegar, é muito importante para você ter atalhos, para você ter direcionamento, para você ter perspectiva. Eu gosto muito de trazer isso para as minhas mentoradas, sempre que a gente tem ali alguma discussão sobre tomar uma decisão de produto, de uma comunicação, do site, né? Eu não falo, faz assim. Eu falo, olha, vou deixar aqui a sugestão e eu quero te trazer essa perspectiva. Vamos analisar? Se você for por esse caminho, vai acontecer isso, isso e isso. Se você for por esse, vai acontecer isso, isso e isso. Qual que você decide? Qual que você quer? Né? Porque a minha ideia na mentoria não é ser alguém que vai dar a palavra pelo seu negócio. Seu negócio é seu, é seu. E eu quero, né, que as minhas mentoradas, e não só minhas mentoradas, mas vocês que estão entrando em contato comigo aqui de alguma maneira, se tem uma semente que eu quero plantar no coração de vocês, é que vocês se apropriem disso que está atravessando vocês e vocês se vejam como empreendedora, que eu sei que às vezes a gente tem uma dificuldade, tipo, ai, será? Né? Acho que no começo, principalmente, rola aquela coisa meio que amadora, não sei no que eu sou e tudo mais. Não, cara, se apropria disso, entendeu? Se você é uma autônoma, enfim, como você queira só denominar, mas toma posse disso, né? E dentro da mentoria eu gosto muito de fazer isso, porque se eu dou as respostas, eu estou tirando o poder da minha mentorada. E para você empreender, você precisa estar muito apropriada do seu poder, né? E eu sinto que os mentores, eles são assim essenciais para trazer visão, para trazer perspectiva, para que a gente possa tomar as melhores decisões no nosso servir, porque isso vai impactar completamente na sua vida, principalmente se você quer viver disso, tá? Então, vamos lá. Aí, eu falo que aqui não é mais do que uma mentoria, é uma verdadeira iniciação, é um processo iniciático, porque a gente vai trabalhar espiritualidade, a gente vai trabalhar também né, você de uma forma integral. Eu não vou te ver só como uma empreendedora, eu não vou te ver só nessa faceta, eu vou te ver como mulher, como mãe, se você for mãe, como filha, como esposa, se você tiver um companheiro, companheira, como amiga, né, como terapeuta, eu quero te ver por inteiro. Então, é um processo que ele é profundo, eu já falo de antemão, mas é muito gostoso. Ser profundo não significa que é para ser difícil, pelo contrário, é gostoso. E é para dar corpo, vida e voz para sua missão de alma, né? Acho que o que eu mostrei aqui para vocês foi muito para dizer isso. Eu criei todos os meus projetos para, no fundo, dar voz, criar um espaço seguro onde eu pudesse dizer coisas que, na minha vida, no contexto que eu estava ali naquele momento, eu não tinha espaço para expressar o que eu queria. Então, eu criei os meus projetos como um lugar onde eu pudesse expressar o que eu queria. E aqui na Kinan, né, é esse lugar onde eu tenho esse espaço seguro para compartilhar e expressar a minha vontade de fazer diferente dentro desse recorte do empreendedorismo feminino, para a gente pensar em saúde mental dentro desse contexto, né, para a gente fazer diferente de uma onda que vem com o empreendedorismo que é super masculinizado, é dominado por homens, né? Então, onde muitas vezes as mulheres se sentem inferiorizadas, se sentem menores, né? São muitas vezes mal pagas pelo que elas fazem, não são valorizadas como deveriam ser.
Então, aqui é um espaço, né, que eu criei para dar voz para isso. E aí a ideia também que a gente, né, dentro desse processo, cria um espaço para dar voz para aquilo que está pedindo para vir através de você. E um espaço seguro para você fazer isso. Então, por isso que eu falo que servir com alma é sobre impactar vidas com a sua própria vida. É sobre ser você e afetar o outro através de quem você é. Tá? O que eu te empresto durante todo esse processo? Que é uma visão geral, tá? Gente, faço diagnóstico de páginas. Essa semana mesmo estava fazendo diagnóstico de página de venda da Fran, olhando os anúncios dela. Então, eu olho nas minúcias mesmo, tá? Vejo ali comunicação, dou sugestões, faço leituras orgânicas e intuitivas dos seus mapas cósmicos. Falo que é uma leitura orgânica e intuitiva, porque a gente não tem uma sessão para ler mapa. Tá? Mas durante todo o processo eu estou ali consultando o teu mapa e trazendo insights do teu mapa. Você não precisa entender nada de mapa cósmico, fiquem tranquilos para quem não é familiarizado assim, com a ferramenta, né? Eu já trago essa tradução para você, principalmente quando está naquela etapa de processo criativo. Vou olhando muito para o seu mapa e vou trazendo os insights, né, a partir dali, porque tem uns pontos que vão falar de comunicação, tem uns pontos que vão falar do que te move, né, que vão ter a ver com, né, o que pode ser um pouco mais desafiador para você. Então, vou trazendo essas informações. Eu crio processos, analiso as peças, né, sugiro abordagens e estratégias, a gente traça plano de ação, indico ferramentas. Como falei para vocês, né, trabalhei, nossa, eu abri mais de 30 projetos, então formato de projeto, ferramenta para usar, a gente tem, assim, né, muito repertório, tá, para indicar de acordo com o que vai funcionar ali, porque a gente está desenvolvendo e criando. Eu oriento e monto estratégias também para divulgação, comunicação, né, para o marketing digital, né, é outro ponto que eu gosto também de trazer, assim, atenção, que a Kinan não é uma mentoria de marketing digital, é uma mentoria de estruturação de negócio, mas o marketing digital está dentro desse processo, tá? É uma das etapas que a gente vivencia durante esses 6 meses. Construção do público ideal, precificação, a gente precifica junto também, para quem tem dificuldade de entender como é que faz a precificação, a gente também faz isso quando está desenhando o projeto. Análise de parcerias, criação do seu ecossistema de produtos, do projeto mestre, campanha de lançamento e outras coisas. Como que acontece na prática, tá? A sua trilha iniciática quando você diz o sim para a Kinan. Quais são os passos? Primeiro, você vai preencher um formulário, envia um formulário ali para a mentorada, né? Depois de ela ter passado pelo onboarding, contrato, tudo bonitinho, né? Ter recebido todos os acessos da mentoria, ela recebe também um formulário. Esse formulário ele é muito importante para mim, porque eu vou ter uma série de perguntas, que inclusive já é um exercício de se aprofundar, de adentrar, né, nesse seu universo interno, mas ele vai ter muito papel ali de me trazer informações para eu preparar as sessões especificamente para você. Apesar de eu ter um método dentro da Kinan, eu ofereço ali um processo, de novo, olhar para você, tá? Então, é um processo muito personalizado, muito exclusivo. Vou olhar para você não só como empreendedora, por isso que eu tenho também perguntas, né, de nível pessoal. Eu costumo dar um spoiler, né, de algumas perguntas ali no formulário. Pergunto qual que é a orientação espiritual, né? Apesar de aqui, né, a gente ter um movimento espiritual, mas não tem nada a ver com religião, tá, gente? Não tem nenhum segmento religioso, nada disso. É uma conexão com o todo. Então, eu gosto também de respeitar e de saber qual que é a orientação espiritual das minhas mentoradas, como elas se relacionam com a espiritualidade, se está em alguma fase mais desafiadora da vida, né? Enfim, faço uma série de perguntas ali, e também perguntas que são mais pertinentes, assim, né, para a questão ali de desenvolvimento do projeto. Depois disso, a gente entra mesmo para a fase criativa, que são aqueles 10% que eu mostrei para vocês. Lembra as 4 etapas? Aquelas 4 etapas, cada uma é uma sessão individual que a gente tem. Então, no primeiro mês de mentoria, a gente tem 4 sessões individuais, tá? Para fazer o mapa do seu servir, que é a modelagem do seu negócio. Então, desenhar o seu ecossistema de produtos, seu projeto mestre, fazer o posicionamento magnético e desenhar o seu plano de ação. Daí a gente vai para a fase 2, que é a fase de mentorias. A partir dali você vai começar a implementar aquele plano de ação que a gente desenhou. A gente se encontra de 15 em 15 dias, nesses encontros que a gente chama de Hot Seat, que para quem não sabe como é que é o Hot Seat, é assim, a gente abre o Zoom,
com as mentoradas, tá? Então é em grupo, mas cada uma tem o seu momento para abrir ali o microfone, falar comigo e a gente trocar sobre como está sendo a implementação de cada fase ali, cada etapa do seu plano, o que precisa ajustar, enfim, né? A gente tem aquela troca ali individual, mas é muito legal porque uma vai ouvindo a outra, né? Vai aprendendo com o processo uma da outra, e foi numa dessa que a Fran vendeu dois projetos dela, né? Ali no Hot City. A gente tem Hot City também temático, tá? Que além desse momento, além desse que a gente se encontra ali para abrir e cada uma fazer as suas perguntas, tem Hot City que eu trago temas. Então, por exemplo, teve o Hot City de páginas de venda, teve o Hot City de linha editorial, que aí eu trago os meus processos, então eu trago uma página de venda minha e também analiso página, por exemplo, das mentoradas, posso analisar a sua, analisar um conteúdo seu, dependendo da temática. E o que é mais importante, você tem acesso a mim durante os 6 meses pelo WhatsApp, tanto no individual quanto dentro do grupo de mentorados. A gente tem um grupo de visionários, então você pode me acessar a qualquer momento ali durante esses 6 meses para tirar dúvidas, para compartilhar né, como eu tenho muito com as mentoradas, me manda, Mi, criei um conteúdo aqui que eu quero impulsionar, eu criei um conteúdo que eu quero, né, postar. Então, compartilha comigo, dou uma sugestão para a gente lapidar ali a comunicação e tudo mais. Então, tem todo esse processo ao longo dos 6 meses. Os bônus. Agora que vem o grande babado. Bom, gente, bônus que valem mais de 15 mil reais, eu sou muito chata com os bônus. Eu não sou a pessoa do over delivery, apesar de ter bastante coisa aqui, mas os bônus, eles são cuidadosamente escolhidos para complementar a jornada, tá? De quem entra na Knan. Então, eu sempre escolho bônus pensando em complementar o que eu já ofereço ali. A gente tem a plataforma com todos os treinamentos e workshops que são baseados nessa metodologia. Então, tem workshop de vendas afetivas, tem meditações e rituais para negócios, tem oficina de linha editorial. E o que é mais importante, tá, gente, que essa plataforma ela foi desenhada não para você consumir os conteúdos ali de forma linear. Entrar e sair fazendo, você pode, tá? Se você quiser. Mas, como eu sei que as mulheres que chegam na Knan são mulheres que querem ir direto ao ponto, elas querem passo a passo de acordo com o que elas precisam, então eu vou indicando esses conteúdos da plataforma de acordo com o que a gente vai desenhar no seu plano de ação ou de acordo com a necessidade que pode ir aparecendo ao longo do caminho, né, ao longo desses 6 meses. Eu vou falar, olha, faz uma oficina ali de linha editorial, de planejamento financeiro, porque está na hora de organizar essas finanças. Faz um planejamento estratégico, né, para complementar a estratégia que a gente desenhou aqui para a abertura desse projeto. Então, eu vou indicando qual o conteúdo que é interessante de você consumir naquele, né, em determinado momento. Temos a leitura orgânica do seu mapa cósmico, da visionária. Temos um detox emocional para empreendedores criativos, que é uma jornada de meditações que foi baseada assim, num mapeamento muito minucioso de crenças, de travas. Né? Alguns daqueles ruídos, inclusive, que eu falei com vocês, tá dentro desse processo, tá? A síndrome da impostora, né? O medo de vender, a síndrome da inferiorização, tudo isso a gente tem ali algumas meditações para tratar esses processos. O planejamento do seu ecossistema de produtos para 5 meses né, ali de mentoria, que no primeiro mês a gente passa criando. Tem quadro do Trello, workbooks, mapas mentais, tem ferramentas que são as ferramentas que eu uso aqui na minha empresa e eu deixo ali, né, para vocês, né, para as mentoradas. Banco de referências de conteúdos para modelar. Eu também disponibilizo os meus conteúdos que deram mais conversão, que tiveram um movimento maior de identificação para você ter ideia, para você modelar, principalmente quem está começando, né, com esse movimento de criação de conteúdo, conseguir ter uma referência, né, um norte, sabe, para criar os seus próprios conteúdos. Envio semanal de energização, aqui é o trabalho espiritual que eu faço dentro da Knan. Eu trabalho hoje mais especificamente com a frequência crística, tá? Então, envio a frequência dourada toda semana para as mentoradas e para os negócios das minhas mentoradas. O nomezinho de vocês fica ali no meu altar durante os 6 meses.
e sempre eu faço um rezo diário, na verdade, sabe? Mas, enfim, eu coloquei aqui semanal porque é o meu compromisso de toda semana de fazer o envio dessas energias para vocês. E os bônus, que são a estrela do momento. Gente, esse daqui, eu estou muito animada, porque vai ser um workshop. Eu falo que eu vou financiar para vocês um workshop focado em conteúdos criativos e autênticos, que eu estou chamando de A Fonte. Nesse workshop, eu vou mostrar como que você vai jorrar a criatividade através da sua comunicação autêntica. Então, alguns dos pontos que eu vou falar nesse workshop: rituais de criatividade, como que você nutre diariamente a sua criatividade para você, né, movimentar esses conteúdos, essa comunicação que vai fazer atrair as pessoas certas para o seu servir. Conexão com a sua fonte. Esse é um trabalho que vai ser muito legal, porque no final das contas a sua fonte é a sua história de vida. Então, eu vou mostrar para vocês um exercício de mapeamento, né, de como esses conteúdos vão sair da sua história de vida. Tá? Existe uma forma, existe técnica mesmo para a gente fazer isso, porque às vezes você vai, beleza, tem um journaling, você, né, quem gosta de escrever, tem o seu diário, faz esse exercício todos os dias. Cara, às vezes você não sabe como que você tira daquela, né, aí a sua história que está acontecendo contigo, como você transforma isso em algo que vai ser envolvente, que vai tocar, que vai gerar identificação na pessoa e principalmente como que você vai fazer aquela história conectar com o teu projeto. Então, eu vou mostrar como fazer isso dentro desse workshop. E vou trazer também algumas técnicas de storytelling para vocês, tá? Esse workshop, eu vou abrir ele para venda também, mais para frente, tá? Ele vai ser R$ 1.777 e quem entrar agora na Kinan vai levar por R$ 0. O segundo bônus estrela que voltei inspirada para esse movimento da Kinan, essa próxima edição. É o bônus que eu falei para vocês, que foi inspirado no movimento que aconteceu com a Fran, né? Então, eu estou chamando de vendas afetivas experience. Vendas afetivas já é o nome de um workshop que vocês já têm acesso, já está dentro da plataforma, tá? Da Kinan. É uma maneira muito única que eu tenho de enxergar a venda e de praticar a venda. Eu vejo venda como algo muito sagrado, porque para mim vender é sobre estreitar relacionamento com quem está entrando em contato comigo. Então, é um movimento de muito respeito, de muita honra pela história de quem está chegando, né, até mim. E aí eu quero trazer esse movimento da experiência das vendas afetivas dentro da Kinan, que vai ser o quê? Encontros mensais, tá? Além dos encontros que a gente tem, vai ter um encontro por mês, para criar que eu falo que esse espaço fértil para você fazer suas primeiras vendas e parcerias dentro da própria mentoria, tá? Então vai ser um movimento para você praticar a abordagem de venda, ter a possibilidade de vender o seu projeto, só que a possibilidade, porque, gente, não posso garantir que vai ter venda, né, afinal de contas, mas é abrir essa possibilidade, né, abrir esse campo, ter essa lapidação, né, também, e sugestões para deixar a sua apresentação mais babadeira, a gente trocar ali, né, fazer uma lapidação das sugestões legais, para você melhorar e aprimorar a sua comunicação. Ser um espaço também de apoio, de encorajamento e de trocas criativas sobre o seu projeto nesse momento. Contribuição para o projeto de outras visionárias, então, quando for outra, né, mulher empreendedora que estiver ali apresentando, você também sentir como é contribuir, como é trazer o seu olhar também para o projeto de uma outra empreendedora. Eu acho que isso é muito legal também, né? A gente exercer esse nosso movimento também de contribuição, de colaboração e ter um espaço especial para isso, né? Guiado para isso. E o acesso mais importante, gente, o acesso dessa experiência, tá? Vai ser enquanto a Kinan existiu, enquanto a Vendas Afetivas Experience existir. Então, vamos supor que você faz comigo esse primeiro ciclo, 6 meses da Kinan, e você não vai renovar, você vai sair da mentoria. Hoje eu tenho um grupo que é das mentoradas que não estão ativas na mentoria. Então, nesse grupo, a gente tem alguns movimentos de troca, e um dos movimentos vai ser para eu conseguir me comunicar, né, com quem não está na mentoria, tem um outro grupo ali, para passar essa participação, tá? Então, eu ainda estou vendo como que vai ser, assim, o esquema, né, de escolha de quem que vai estar, mas eu acredito que eu vou ter um formulário e vou fazer um sorteio para a gente ir, né, tendo essa ciclicidade das mulheres que vão ter oportunidade de estar ali apresentando, tá, os projetos. A princípio vai ser uma vez por mês, isso pode mudar, tá? Como é a primeira vez que eu estou trazendo esse bônus, então eu vou sentir, vou experimentar, e até por isso também que eu não sei se ele vai
se ele vai acontecer depois desse primeiro ciclo da Knan. Pode ser que chegue no final desses 6 meses e falo, cara, né, acabou vendas efetivas experience, quem participou, participou, quem não participou, beleza, segue a vida, tá? Ou pode ser que ele fique por mais tempo, tá? Mas pelos 6 meses vai ter. E ele seria R$ 3.000, tá, gente? Para esses 6 meses, tá? Porque aí, no final das contas, você considera em 5 encontros, porque quem entra agora vai ter aquele primeiro mês, né? Lembra de processo criativo e depois que vai começar a implementar e vender o seu projeto, tá? Mas você já vai poder participar desde o primeiro mês, porque a gente vai ter reunião já com as mentoradas que já têm projeto estruturado, então você já vai poder participar para colaborar e tudo mais. E aí, como que eu estou trabalhando hoje em relação a preços, né? Com tudo isso que estou oferecendo com a Knan. Eu tenho 2 planos dentro da Knan, que eu chamo de Visionária Crystal e a Visionária Gold. O que está incluso em cada um desses planos? A gente tem ali as 4 sessões individuais que acontecem lá no começo, né, no primeiro mês da mentoria. Então, a diferença, né, para Gold e para Crystal é o modelo mais, né, o nível mais completo. Então, a gente tem essas 4 primeiras sessões. A gente ainda adiciona 5 sessões individuais para os próximos 5 meses. Então, naqueles 5 meses que você está implementando, a gente também tem sessões individuais, que é nesse estilo Faço Contigo, porque eu sei que tem algumas empreendedoras, algumas mulheres, que elas vão ter dificuldade, às vezes, em questões muito específicas, e que não vai conseguir fazer sozinha, né? Ou talvez vai ter um pouco mais de dificuldade de, por exemplo, fazer uma página de venda, vai precisar de um apoio a mais. Então, eu dou essa opção para a gente usar essas sessões para, tipo assim, tá aqui no plano para eu criar uma página de venda, vamos criar junto? Vamos, a gente vai abrir o Canva juntas, eu vou criar junto contigo, desenvolver ali o storytelling, enfim, a gente vai fazer tudo ali juntas, tá? Então, esse é o propósito dessas sessões. Mas, claro, você pode usá-las como você quiser, tá? Vai estar muito livre. Inclui também a plataforma das visionárias, os bônus que eu acabei de falar para vocês, né? Vendas afetivas experience, o workshop A Fonte, inclui os hot seats temáticos e abertos, o atendimento no WhatsApp, tanto no individual quanto dentro do grupo. Tá? Então, o Gold inclui todos esses pontos. O Crystal inclui todos esses pontos, com exceção das sessões individuais nos 5 meses. Tá? No Crystal, a gente tem sessão individual ali no primeiro mês, que essa daqui faz parte do método, tá? Eu preciso fazer junto contigo aquelas 4 etapas que eu falei para vocês. Só não vai ter essas 5 sessões individuais ao longo dos próximos 5 meses. E aí, como que fica isso em relação a valores? Visionária Gold tá de 18.200 por 14.200 e Visionária Crystal de 12.200 por 9.200. Hoje, como que eu estou trabalhando forma de pagamento? Para os 2 planos, tem a opção de pagar no Pix, e para quem paga no Pix, eu dou R$ 1.000 de desconto, de voucher, tá? Então, a Visionária Gold vai sair de 14.200, vai ficar ainda por 13.200, e a Crystal, de 9.200, fica por 8.200. Pode ser feito também o valor ali, né, cheio, em 6 vezes no boleto ou em até 12 vezes no cartão, tá? Para essa abertura, são 6 vagas. Então, como que acontece? Né? Próximos passos para quem quer participar. Eu falo que aqui ainda não a mentoria realmente não é para todo mundo, tá? E eu explico o porquê. Eu quero realmente mulheres que estejam sintonizadas com tudo isso que eu falei para vocês nesse tempo todo. Por isso que eu falo pra caramba. Porque quem fica até o final é porque, de alguma maneira, se sintonizou, né, meu amor? Porque você não vai ficar aqui numa manhã de sábado de bobeira escutando uma parada que você não tá nem aí, né? Então, eu sei que quem ficou aqui até o final realmente sintoniza, né, com o que eu estou trazendo. E é realmente essas mulheres que eu quero comigo, tá? Eu não consigo abrir muitas vagas por conta de tudo que eu mostrei para vocês, gente. O processo é comigo. Eu sou uma empreendedora solo por opção. Eu entendo a realidade de vocês. E hoje eu quero ser empreendedora solo, então não tenho equipe para trabalhar comigo. Eu gosto de fazer o atendimento personalizado, eu gosto de saber até do nome dos filhos das minhas mentoradas, de quem tem filho, sabe? Então, é um processo muito próximo, muito íntimo. E por isso são poucas vagas mesmo. Como que funciona o processo seletivo, tá? A partir de agora.
Eu vou deixar aqui, já vou até colocar no chat, um link onde vocês vão ter um formulário para preencher, e desse formulário você vai receber um agendamento, tá? Você vai poder escolher um agendamento para essa semana para a gente fazer uma reunião de fechamento. Então, a gente vai primeiro para uma reunião para conversar. Nessa reunião, a ideia é tirar dúvidas pontuais, tá? Que eu não tiro hoje aqui ao vivo. A gente vai terminar aqui, vamos encerrar. Dúvidas eu tiro para quem realmente já está interessada, para quem já sabe o que quer, mas às vezes vai ter dúvida de como funciona, se aplica para o seu negócio e tudo mais. Então, isso a gente tira dúvida na reunião, ou como isso vai se aplicar para o seu negócio, enfim. Dúvida também em relação à forma de pagamento, tá? Tudo isso a gente conversa nessa reunião de fechamento. Depois da reunião de fechamento, a gente já vai acordar ali como que vai ser o pagamento, tá? Para garantir a sua vaga, a gente faz ali a negociação. Então, faz o pagamento, depois disso a gente dá andamento com todo o processo do check-in, né? Do seu check-in dentro da mentoria, né? Tipo, passa o acesso, os acessos de plataforma, contrato, enfim, né? Daí são todos aqueles passos, né? Que eu falei para vocês, marcação das primeiras sessões e tudo mais, tá? Amores, o que eu posso dizer agora para a gente fechar, para deixar para vocês, é o seguinte. Deixa eu só. Ai, a Fran tá. Eu te deixei marcada, gente. Não sei como que eu faço isso para tirar o pin de você. Como é que eu faço? Ah, deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Paciência, gente. Acho que eu consegui agora. Consegui. Tá. O que eu tenho para dizer para vocês? Como que funciona o fechamento de vagas, tá, gente? Como são só 6 vagas, então, assim, quem agenda primeiro... Ah, esqueci de mandar o link. Deixa eu mandar aqui. Falei que ia mandar, esqueci. Peraí. Então, quem consegue agendar primeiro vai acabar tendo a prioridade, né? Porque é claro que pode acontecer de chegar ali na reunião e não ter um alinhamento, tá? Mas diante de tudo que a gente já, né, que foi conversado aqui, geralmente quando vocês chegam para essa reunião de fechamento, já está bem alinhado, né, as expectativas e tudo mais. Então para quem já sabe que é fechar, já faz Gente, eu não tô achando aqui o negócio do chat, pelo amor da deusa. Ah, achei. Vou botar aqui para vocês. Tá? Então, para quem já sabe que quer, já entra no link para fazer o seu agendamento, porque é isso, né? Daí eu vou conversando ali por ordem, né? Fazendo essas reuniões por ordem de marcação, e a gente vai fazer os fechamentos, né? Daí pode ser que, às vezes, as vagas elas se encerrem antes, tá? De chegar na sua reunião. É, mas é isso, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, enorme. Muito grata por todas vocês que me ouviram, vocês que sintonizaram, vocês que chegaram agora aqui no contato comigo, independente, tá, de entrar na mentoria ou não. Quem está me conhecendo agora, se sinta muito bem-vinda. Assim, pode me acompanhar lá pelo Instagram, né, para conhecer mais. Tem o meu podcast diário também, onde eu trago as energias do dia, especificamente para as empreendedoras. É isso, tá? Foi isso que eu falei para vocês. Para mim é um prazer enorme assim, nutrir essas conexões. E eu estou muito animada para conhecer as novas mentoradas que vão vir aí. Com certeza, se for vai ser algumas de vocês que estão aqui, né? Vai ser um prazer enorme poder trabalhar com vocês. Eu honro muito o caminho de cada uma que está aqui. E eu espero ter contribuído, né, para o caminho de vocês também. Espero que essa reunião tenha aberto a visão de vocês para possibilidades que talvez vocês não estavam enxergando, caminhos que talvez vocês não estavam vendo, que eu realmente quero que vocês possam viver assim o prazer, sabe, de trabalhar com aquilo que vocês amam e acreditar que realmente tem caminhos para vocês prosperarem com isso, tá? E se eu puder, né, estar mais perto ainda e seguir aí de mãos dadas com vocês, vai ser um prazer enorme, tá bom? Beijo no coração de vocês. Eu vou colocar lá no grupo também, tá? Esse link para quem não pegou agora, enfim.
E agora, o próximo passo aí são as reuniões de fechamento mesmo, tá? Espero ver algumas de vocês estão aqui aí na próxima semana. Tchau, meus amores. Bom dia, bom sábado, bom final de semana para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.